Campo Grande, 1977. Estádio Pedro Pedrocian. Um clube arrasta multidões e leva euforia às arquibancadas. Pela primeira vez, um time do então Mato Grosso aparece entre os melhores do país e ameaça a hegemonia dos grandes clubes. A bola é a paixão. E o Operário, o clube que mexe com o coração de uma torcida. Criado por trabalhadores da construção civil em 1938, o Galo da Avenida Bandeirantes só foi profissionalizado 35 anos depois. O fundador e presidente foi Plínio Bittencourt. O primeiro título profissional veio em 1974. Muitos outros viriam depois, como mostra a Sala de Troféus. Pequena para tantas glórias. A maior delas, o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de 1977. Manga, Paulinho, Edson, Silveira, Escurinho, Biluca, Tadeu, Roberto César, Marinho, Peri e Everaldo. Um esquadrão quase imbatível, que até hoje é lembrado pelos amantes do futebol. 77 é um time dirigido pelo Carlos Castilho, saudoso, né? Um goleiro famoso e treinador que veio do Tiradentes do Piauí. Trabalhou 2 temporadas no Operário e ele conseguiu formar, com jogadores oriundos, principalmente do estado de São Paulo, um esquadrão imbatível. Nós trazíamos grandes nomes, emprestávamos, comprávamos, trocávamos jogadores e fazíamos a composição com pratas da casa também, mas já em pequeno porte. Nós tínhamos contato direto com os presidentes e vice-presidentes de futebol dos grandes clubes do Brasil e conseguimos jogadores emprestados, jogadores para disputar os campeonatos. Eu acho que foi bom para todos, principalmente para o jogo, tanto para os jogadores como para elevamos também, agradecemos o nome do estado. Foi uma época que marcou e nós torcemos para que isso volte a acontecer novamente. A primeira vitória foi contra o Juventude de Caxias do Sul. Gol de Roberto César. Vai descendo o Operário, Paulinho. Avelmar Pereira de Melo, marcando. Rápido com Tadeu. Paulinho vai para a linha de fundo. Pode sair o cruzamento e o gol! O Operário fez 20 jogos, venceu 10, empatou 6 e perdeu 4. Marcou 28 gols e sofreu 16. Da Silva. Marinho. Lucinho. Da Silva. Se ninguém parar, ele chega. E chegou. 2-1, Operário nesta marca, segundo tempo de jogo. Da Silva. O grupo, ele era muito forte, o lado psicológico dos jogadores, nós mais jovens, com a vinda dos experientes, então essa mescla fez o grupo ficar com uma energia muito grande. Então trabalhava-se muito, ganhava-se muito bem e a resposta era dada dentro do campo. Do 1 ao 11, o Operário tinha jogadores de grande importância, inclusive depois dessa campanha vendeu alguns desses jogadores dos quais ele tinha adquirido o passe, e conseguiu sucesso justamente na formação não apenas do elenco, mas de um conjunto que jogava futebol, que dentro de casa era praticamente imbatível, que agredia os seus adversários e que fora de casa usava a experiência desses jogadores oriundos de um futebol do Centro Maior, que é o estado de São Paulo. Mesmo num campeonato brasileiro, não faltou rivalidade regional. Este jogo, o Operário vence o Clube Dom Bosco pelo placar de 3-1. Peri, aos 6 minutos do primeiro tempo, abre a contagem para o Operário. Veja o lance. E aos 33 minutos, ainda do primeiro tempo, era a vez de Roberto César. 2-0 para o Operário. O Dom Bosco faz o gol de honra através de Fidelis numa jogada muito bonita. Aos 14 do segundo tempo, Everaldo faz o terceiro gol.
Hoje professor de escolinha de futebol, William Puia era o preparador físico da equipe. Ele garante que o bom condicionamento foi o segredo da campanha de 77. Os jogadores que eles por si só que queriam trabalhar, isso facilitava muito. E olha, eu acho que foi a época que mais trabalho eu tive em termos assim, não de dificuldade, mas em termos assim de apresentar maior trabalho na equipe do Operário, foi exatamente naquela ocasião. Para você ter uma noção, os jogadores trabalhavam de manhã, trabalhavam à tarde, isso todo dia. E quantas vezes nós trabalhávamos? Parte da manhã, treinamento físico, na parte da tarde nós fazíamos trabalho técnico-tático e às vezes os coletivos, e à noite os jogadores iam para a minha academia, onde nós fazíamos o trabalho de musculação também. A nossa vantagem sobre as demais equipes, nós trabalhávamos aqui duro. Parte da manhã era de 8 às 11, à tarde de 3 às 5h30. Isso era de segunda a segunda. Isso aí colaborou muito. Então, nós chegávamos onde quer que fosse, como era taxado o time do Operário, esse time está dopado. Não é. Nós tínhamos uma reserva orgânica muito grande, que terminava o jogo, estava todo mundo brincando, rindo. Não existia um desgaste. O que eu me lembro assim de engraçado é que era uma equipe que, se você pegar as fitas desses jogos do Campeonato 77, você vai ver que quase todos os jogos nossos tinha chuva. Chovia barbaridade quando o Operário jogava, era incrível. E aonde a gente chegava para jogar, chovia. Era uma curiosidade interessante que o pessoal falava, chegou a equipe do Operário, então é o time da chuva, vai chover. 20.161 espectadores. Paulinho lá no meio, foi Tadeu, é o gol do Operário! Tadeu, camisa 7. Fazia uma reunião, por exemplo, na minha casa, na casa do Biluca, do Silveira. Então tinha aquele, além de lá dentro de campo, fora de campo, nós éramos muito unidos. Nós tínhamos o nosso churrasco na hora certa, nós tínhamos a nossa cerveja na hora certa, a nossa confraternização na hora certa. E em cima disso, eu cobrava de você, você cobrava do outro, nós cobrávamos uns dos outros a participação no trabalho semanal para corresponder nas partidas a serem realizadas pela equipe. João Carlos, na linha de fundo, cruzamento feito. E um gol! O gol do Caxias! Olha o Dom Dias Everaldo, e o gol! Tinha perdido instantes atrás de pequena área. Artilheiro que é, tem que se recuperar. Olha o perigo. E o gol! E o gol! Belmar! Autorizado o Peri. Por cobertura, e o gol! Bola. E o gol. Edenir cobrando penalidade máxima. O Peri. Ainda Peri bateu. E o gol. E o gol. Numa excelente jogada. Tito Cola com Peri, Marcelo. Olha, é aquela história. O Manga, pela primeira vez na partida inteira, repôs uma bola com segurança, com rapidez. O Sedenir e o Luiz Felipe foram tentar o cabeceio no escanteio. O Manga pegou, tocou pro Peri. Está liquidado o Caxias. O empate entre Operário e Caxias marcou a estreia de uma estrela, o goleiro Manga, que veio do Internacional para defender o Galo. O contato que eu tive com ele, e eu soube que ele estava em atrito com o Internacional de Porto Alegre
tive contato com ele, ele mostrou-se interessado em vir para Campo Grande e conseguimos trazê-lo. Se eu ganhava um salário mínimo, o Manga ganhava 15. Com justiça, lógico. Então, o Manga, ele sempre teve um problema, que era o problema do jogo. Uma pessoa voltada não só para o futebol, voltada também para o jogo, para o carteado, para a loteria. Como todos temos um vício, ele tinha esse vício. Só que um excelente profissional, um excelente caráter para se trabalhar com ele. Era um dos que puxava a fila dentro dos trabalhos semanais, diários, de uma grande responsabilidade embaixo do gol. Eu não vi até hoje, um goleiro como o Manga. Então ele dizia, olha, o Manguinha, ele se referia a si próprio, o Manguinha é pontual em tudo. Se o treino é 9 horas, às 8h30 Manguinha está pronto para treinar. Se o almoço é 11 horas, às 10h30, o Manguinha está pronto para ninguém esperá-lo. Se a condução sai para o jogo às 14h, às 13h30 o Manguinha está pronto. Se o pagamento é dia 5, dia 4, o Manguinha já avisa o pessoal que no dia 5, às 8 horas da manhã, ele quer receber o pagamento. Carlos José Castilho morreu no auge de uma gloriosa carreira. Foi o responsável direto pelo 3º lugar do Operário no Campeonato Brasileiro e pelo título internacional na Coreia. Como jogador, Castilho atuou sempre pelo Fluminense. Disputou 4 Copas do Mundo. 1950, 54, 58 e 62, sagrando-se bicampeão mundial. Nessas 2 últimas Copas, Castilho, ou São Castilho, perdeu a vaga de titular. Talvez para o maior goleiro da história, Gilmar. A estreia como técnico foi no Tiradentes do Piauí, mas o reconhecimento nacional foi no Operário de Campo Grande. 8 anos de um brilhante trabalho. Em 81, Castilho foi para o Inter. Em 83, para o Guarani. E em 84, levantou a última taça como campeão paulista no Santos. Em 85, ano de sua morte, Castilho atuava na Arábia Saudita, com o amigo William Puia. Muito hoje do que eu sou dentro do futebol, que eu fui dentro do futebol, e o que eu sou, a minha maneira de ser, eu devo muito ao Finado Castilho. Ele que foi me mostrando, me orientando como é que a gente tinha que ser dentro do futebol para que a gente pudesse ter até um sucesso maior. Então eu acho que ele foi para mim um amigo, um pai. Foi muito gratificante ter trabalhado com o Castilho, foi um grande treinador e eu só posso dizer que para mim eu aprendi muito com ele, tá entendendo? Tanto como profissional, como homem, como caráter, então foi uma pessoa assim fundamental nas conquistas que o Operário teve. Há 18 anos atrás o Castilho já jogava na função que hoje eles estão jogando. Então, digamos assim, 18 anos atrás o Castilho já estava na frente. Aos 6 minutos do primeiro tempo, Roberto César abria a contagem para o Operário. E aos 31 minutos, numa jogada infeliz de Dito Cola, Éder empatava para o Grêmio. E quase no finzinho do primeiro tempo, 44 minutos, 30 segundos, Tarcísio consegue o 2º gol para o Grêmio e o coloca em vantagem. E no segundo tempo, quase que na saída de bola, aos 4 minutos, André, centroavante do Grêmio, ampliava, fazendo 3-1 para o Grêmio. E parecia que a sorte para o Galo já estava selada. Mas aos 16 minutos, o Mineirinho de Ouro, Roberto César, vai lá e faz o 2º gol para o Operário. Veja. E exatamente aos 42 minutos da etapa final, iria acontecer o gol mais espetacular do ano. O gol da torcida. Era Everaldo que, de bicicleta, empatava para o Operário. Resultado honroso,
3 Operário, 3 Grêmio, dentro do Estádio Olímpico. Vamos rever. Para mim foi o mais bonito. Eu deixo os outros do lado, porque você sabe muito bem que um gol de bicicleta é muito difícil e não é sempre que você está fazendo. E eu tive a satisfação de fazer 2, inclusive um contra o Internacional, aqui no amistoso, e depois, no mesmo ano seguido, no Campeonato Brasileiro, fiz contra o Grêmio. Roberto César desequilibrava realmente. Fazia parte, né? O Roberto César é um jogador que era ponta de lança, mas para chegar por aí ele tinha o auxílio dos homens de meio de campo também, que arrumavam para lançá-lo, para preparar as jogadas de quem ia fazer o gol. E fazia gol à beça. Fazia no Morumbi, fazia aqui. Agora vejam, contra o Fluminense, num jogo também no Morenão, o Operário abre a contagem aos 31 minutos do primeiro tempo, através de Everaldo. E aos 30 minutos, um susto na torcida. Zezé, o ponta esquerda do Fluminense, pega um excelente tirambaço e empata para o Fluminense. Vejam. E exatamente aos 39 minutos da etapa final, Peri vai lá e confere. Faz o gol salvador. 2 para o Operário, 1 para o Fluminense. Veja. O Operário já jogou classificado. Qualquer resultado lhe era favorável. Aos 33 minutos do primeiro tempo, o Roberto César abre o marcador. Veja que jogada inteligente. E aos 37 do segundo tempo, o próprio Roberto César faz o segundo gol. Fica sozinho diante do goleiro. Dá um drible perfeito e coloca o Operário em vantagem. 2-0. Veja que gol. Neste jogo, o dirigente Irineu Farina teve o nome envolvido num possível escândalo. A diretoria do Botafogo de Ribeirão Preto, que dependia do resultado, acusou Farina de exigir dinheiro para vencer o CSA. Houve muita fofoca porque havia interesse de um clube se classificar, o Botafogo de Ribeirão Preto. Então eles fizeram jogadas colocando em dúvida a idoneidade do Operário, dos dirigentes, dos jogadores, e a resposta foi dada em campo. Nós ganhamos lá do CSA em Alagoas por 2-0, ganhando 3 pontos e automaticamente classificando o Botafogo. O Irineu ficou meio chateado, aí depois teve uma conversa conosco, fez uma reunião, como ele era o chefe da delegação, né? Nos reuniu no quarto e fez uma pré-eleição. Aí nós gozando com ele, nós falamos, não tem problema nenhum. Aí você só faz o seguinte, você recebe o dinheiro e nos dá. Aí começamos a rir. Nós estávamos voltando do sul e pegamos lá uma turbulênciazinha de tipo 15, 20 minutos. E o avião começou a balançar demais e treme. E eu aqui, o Manga do meu lado, o Paulinho, o Neuri. E o Manga começou a rezar. Ai, meu Deus do céu, não faz isso com Manguinha. Meu Deus do céu, não faz isso com Manguinha. E o negócio balançando e todo mundo, e carrinho
de bebidas e de refeição esparramando pelo avião e caindo tampa daqui, tampa dali, aquele maior tumulto, e o Manga ali que reza, aí ele teve uma hora, falei, ai meu Deus do céu, não judia de Manguinha, então que caia logo esta... E chega o jogo mais importante, aquele que iria decidir a vaga para a semifinal. O Operário precisa de uma vitória por 2 gols contra o Palmeiras. Vai sair no cruzamento. É bom lance. E eu me lembro que choveu e o Operário era um time que estava acostumado a jogar na chuva, que naquela época daquele campeonato chovia demais em Campo Grande e nós treinávamos muito na chuva. E eu me recordo perfeitamente, na época o goleiro do Palmeiras era o Leão, que hoje é treinador de futebol brasileiro, e o Palmeiras era um excelente time naquela época também. E nós jogamos aqui e ganhamos o Palmeiras de 2-0 aqui dentro. E eu me lembro que tinha chovido demais naquele dia e o árbitro entrou no campo para verificar se tinha condições de jogo. A equipe, os diretores do Palmeiras, jogadores do Palmeiras, pressionaram de todas as formas e jeito para que o jogo não saísse, porque o Palmeiras, evidentemente, que era um time que não estava, era um time de toque de bola e não estava acostumado a jogar em campo muito encharcado. A euforia toma conta dos programas de TV. Quanto ao Operário, que popularmente é conhecido como Galo Campograndense, poucos acreditavam na sua classificação. O elenco operariano, quando da sua formação, deixava muito a desejar, mas a diretoria trabalhou muito. Contratou Carlos Castilho e a torcida trouxe o Manga. E aí está o Operário, classificado para disputar as finais do Campeonato Brasileiro. A imprensa local comemora a campanha e a nacional reconhece o Operário como uma nova força do futebol brasileiro. O time ganha espaços generosos nas páginas esportivas. Pela primeira vez, o Operário disputa as semifinais do campeonato. O adversário é o São Paulo. Bezerra ajeitou a bola. Agora até o Serginho foi lá. Serginho também foi. Tocou, Chicão levantou. Vai, Serginho, atenção! São Paulo, primeiro gol! Serginho, numa jogada de uma rapidez impressionante e ensaiada com carinho. É que na execução foi perfeita. Olha o torcedor. Zé Sérgio. Aponta o árbitro a falta contra o Operário e chama a atenção do zagueiro Paulinho. Manga atento no gol. Vamos ver a cobrança de Bezerra, placar de 1-0 para o São Paulo. Atenção, sobrando a bola ali, o arremate sai, segundo gol do São Paulo. Neca parou a retaguarda do Operário. Neca arrematou e o Wright dá o segundo gol do São Paulo. Terceiro gol do São Paulo.
Serginho num toque de cabeça. Quase embaixo do pau do gol de Mangali. 3-0. E ele bateu com a cabeça na trave no lance, na sequência do lance. Eu acho que o árbitro foi infeliz naquele jogo. O primeiro gol do São Paulo, nós perdemos 3-0, o árbitro deu um gol de impedimento, o Serginho Chulapa cavou uma falta ali na entrada da área, onde nasceu o gol. O segundo gol foi um dos gols escandalosos, um gol de impedimento de mais de metro e meio na frente. O juiz deu nessa ocasião, os jogadores foram para cima do bandeirinha, ele expulsou o Escurinho nesse jogo. Nós ficamos só com 10, e aí o time já estava desencontrado, aí o São Paulo acabou fazendo mais um gol diante da situação que o árbitro tinha ocasionado. Eu acho que ele se perdeu, foi muito infeliz naquele jogo, e o Operário foi tremendamente prejudicado. A arbitragem, José Roberto Wright, né? Ou depois, quando ele... José Roberto Rato. No segundo jogo, em Campo Grande, o Operário precisa de uma vitória por 4 gols, mas não consegue. O São Paulo é finalista e campeão. ...20.161 espectadores. Paulinho lá no meio. Foi Tadeu. É o gol do Operário. Tadeu, camisa 7. Completando o cruzamento do lateral Paulinho. Batendo mais pela direita do gol ao goleiro Valdir Pérez. Aberto o placar no estádio Pedro Pedrocian. Primeiro, o Operário tem que ter uma diretoria forte. Segundo, essa diretoria tem que dar uma confiança ao público de Campo Grande e o público operariano. Eu não acredito que se faça futebol sem dinheiro, a não ser que se procure fomentar através das escolinhas a formação de jogadores. Eu acho que dificilmente nós voltaremos a viver a euforia de 1977. Não é impossível montar uma equipe como se montou a equipe de 77. Eu acho, sim, muito difícil se montar uma equipe igual àquela equipe, pela estrutura que existia naquela ocasião, pela estrutura que a equipe do Operário tinha, quer seja no aspecto físico, no aspecto técnico, no aspecto tático, no aspecto de retaguarda fora de campo, no aspecto de... A equipe do Operário era uma equipe homogênea, partindo desde da rouparia até a presidência. Era uma equipe que trabalhava numa sintonia só. E eram jogadores trabalhando também na mesma sintonia que se fazia fora de campo com a comissão técnica. Eu acho não impossível, mas acho bastante difícil. A melhor definição do Operário de 1977 foi dada pelo jornalista Juca Kfouri. Ele diz: futebol não é futebol, é muito mais. E dentro desse muito mais, o Operário de Campo Grande foi campeão brasileiro naquela noite em que derrotou o Palmeiras por 2-0. Que diferença, nessa noite histórica, havia entre o Operário e a seleção holandesa? Uma só. A seleção holandesa, sem Cruyff, não passa de uma laranja mecânica da pior qualidade. Já o Operário, sem Cruyff, continua sendo o Operário. Portanto, uma diferença para melhor. O time de Castilho, Manga, Escurinho e outros é a própria imagem do Operário padrão.